Hello, my old friends, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Bem, essa semana eu vou estar mudando um pouquinho o conteúdo do canal, então a frequência de vídeo vai estar um pouquinho mais baixa, mas é porque eu quero fazer um conteúdo mais trabalhado, entendeu? Bem, essa semana eu tava pesquisando um pouquinho na Interwebs, né? E pensei assim, por que eu não falar de uma obra que eu tanto gosto? Que é Jojo, né? Jojo's Bizarre Adventure, né? Não sei quantos já viram, né? Mas deve conhecer pelos seus memes, pelos seus personagens, pelos seus designs, né? Mas antes de a gente adentrar ao canal, eu peço que você já se inscreva, já deixe o seu gostinho, já deixe o seu comentário para me ajudar, né? Se puder recomendar meu canal também, porque o YouTube não recomenda meu canal por algum motivo, né? Mas, enfim, voltando ao assunto. Vamos falar um pouco sobre o criador, né? O criador que é Hirohiko Araki, que é nada mais nada menos do que um dos maiores mangaka no Japão, né? Hoje em dia, né, Hirohiko Araki tem 63 anos, sim, é um cara que já tem quase 65 anos, ainda assim continua fazendo umas obras meio suspeitas, pode-se dizer por passagem, né? Atualmente o Jojo, né, ele vendeu mais de 100 milhões de cópias, né? Isso só no Japão, né? Se a gente for considerar aí todo o globo, a quantidade de cópias é bem maior, né? Então o sucesso de Jojo é uma coisa inegável, né? Mas o que faz Jojo ser tão bacana assim? Eu falo por experiência própria, né? A parte 1 de Jojo, ela começa, né, em 1987 e vai até 88, né? Ou seja, mais ou menos um ano de duração durou o mangá da primeira parte. Na primeira parte ela é bem simplória, né? Tanto que as pessoas, a maioria da fanbase de Jojo não gosta da primeira parte de Jojo, mas é uma parte que teve uma sua grande importância, até porque ela estabeleceu muitas das coisas que a gente vê até hoje, como a diversificação de trajes, de roupas, de skin que os personagens usam, né? E personagens tão carismáticos como o antagonista, né? Do nosso protagonista, né? O nosso protagonista é o Jonathan Joestar e o nosso antagonista é Jill Brando, né? O Jill Brando, ele basicamente ou ele atuou presencialmente ou indiretamente nas partes de Jojo, né? Quando a gente leva em consideração continuidade, a gente vê que Jojo, cada parte tem a sua peculiaridade. A parte 1, a parte 2, a parte 3, a parte 4, a parte 5, a parte 6, a parte 7 e a parte 8, e finalizando com a parte 9 agora, né? Que está sendo serializada atualmente. Cada uma tem sua peculiaridade, cada um tem seu protagonista que não se conecta diretamente uma história com a outra, né? Existem, né? Mas você pode estar assistindo de maneira individual, que você vai estar entendendo a história. Então, você precisar aprender sobre a história vai estar se auto-explicando. Então, não precisa necessariamente seguir uma ordem cronológica, né? Para você estar conseguindo apreciar a obra, né? E a obra vai de um romance mexicano com um antagonista gay até, sei lá, um padre que quer dominar o mundo e assim vai. E tudo isso forma Jojo. Isso que eu acho tão bacana, porque cada parte ela tem sua peculiaridade e o próprio protagonista, né, das suas respectivas partes, eles fazem um bom papel. Porém, conforme o autor foi desenvolvendo a sua escrita, né, e desenvolvendo os seus traços, né, cada vez mais foi se tornando popular. O que faz Jojo ser tão bacana não é somente a sua história, a sua construção de personagem, o seu design de personagem. Porém, quando você olha esse painel aqui de Jojo, você vê que ele tem muitas rachuras, né? Tem muito uso de sombra, é muito preto no branco. E tudo isso ajuda muito na facilitação da leitura, né? Porque é um mangá muito dinâmico. Jojo, ele tem muita influência ocidental. Então a gente vai ver pessoas, poses famosas, né? Poses tiradas de revistas como a Gucci. Teve até uma exposição no Louvre, para você ter uma ideia da importância de Jojo. O gênero shonen, ele basicamente é aquele gênero que vai falar: existe o protagonista, existe o vilão, existe o bem e o mal. Eles vão lutar e normalmente o protagonista ele quer ser o mais forte. Porém, em Jojo, o que o diversifica tanto é porque muitas das vezes existem vários episódios no anime, vários capítulos do mangá em que, por exemplo, o protagonista não aparece, mas a contribuição de todos os personagens que estão envolvidos dentro das suas respectivos núcleos dentro da história são muito bem aproveitados. E é isso que eu acho tão sensacional dentro de Jojo, porque é uma obra que ela consegue aproveitar tanto os protagonistas quanto, né, os famosos Joubros, né, que são aquelas pessoas que estão lá para ajudar o protagonista a conseguir o objetivo principal. Mas como falar de um protagonista sem falar de uma coisa tão importante da obra para qualquer coisa, que é o seu antagonista? E os antagonistas de Jojo são
fora partes meio suspeitas. A gente vai de um vampiro gay, vai para um cara que nasceu milhares de anos, um psicopata serial killer, um cara com esquizofrenia, até um padre que quer dominar o mundo por algum motivo. A gente consegue observar que o design de personagens, né, eles é uma coisa que está muito presente, diz muito sobre o personagem. Por exemplo, o Dio, né, que é o antagonista da parte 3 de Jojo, ele tem um visual que não tem como confundir. Você bate o olho e diz assim, não, esse personagem é um personagem de Jojo. É muito legal quando a gente consegue ver uma obra em que personagens, a gente consegue, por exemplo, identificar aquele personagem só por causa da roupa, só por causa da silhueta, só por causa da pose. E as poses, elas estão presentes nos protagonistas, nos antagonistas, nos Joubros, em tudo. Tanto que o Araki, muitas das vezes, ele vai desenhar o mangá junto com uma revista, né, da Versace, junto com uma revista de moda, né? E ele vai desenhando as poses, né, de acordo com o gosto dele. Eu acho isso muito incrível, porque eu sei desenhar um pouquinho, né? Não sei lá muito, mas eu sei desenhar um pouquinho. E eu vejo que ele conseguiu criar uma coisa que é muito difícil de a gente ver atualmente. Quando a gente vai olhar, por exemplo, um anime, a gente vê aquele personagem que tem todos os rostos iguais. E quando tu olha pra Jojo, tu vê que as pessoas tem uma peculiaridade que é incrível. Você consegue olhar o olho daquele e dizer, não, esse personagem aqui é de tal parte. A gente vai desenvolvendo uma coisa muito legal. Dentro de Jojo, a gente vê, por exemplo, que a dualidade dos personagens, elas combinam muito bem. Eu acho essa dualidade muito legal. Cada protagonista, cada antagonista, ele tem um papel muito fundamental dentro de um enredo, né? Observando melhor a história, a gente vê que os personagens de Jojo, eles são muito carismáticos, né? Ele tem uma originalidade que, assim, é admirável. É incrível como o Araki consegue pensar nos personagens de uma forma tão incrível. Mas ainda falando sobre uma coisa que muitas das vezes a gente acaba esquecendo, é que Jojo, ele não começou com os famosos stands. Eles começaram com o Ramon, que era uma energia, que era como o chakra, como o ki, né? E entre outros poderes que a gente consegue ver atualmente dentro do gênero shonen, né? E o Araki disse, não dá em nada, vou mudar aqui, tá tudo bem, não tenho, dar meu copo que já era. E ele disse, vou mudar, e mudou. E tanto que hoje em dia o protagonista que tem a cara de Jojo é quem? Isso mesmo, Jotaro Kujo. Jotaro Kujo é o protagonista da parte 3. E ele tem uma função muito bacana dentro da história, porque ele foi responsável pela mudança de escalação de poder, que foi os stands. Os stands, né? Atualmente o Araki, ele quando vai desenvolver um personagem, ele primeiro desenvolve o stand e a partir daquele stand ele desenvolve o personagem, né? Jojo's Bizarre Adventure, né? Ele mantém a sua relevância e popularidade devido à originalidade da narrativa, a versatilidade, né? O estilo visual que é muito inigualável. O criador, né, o Hirohiko Araki, ele inovou com os stands, ele influenciou profundamente a indústria de animes e mangá, escalando uma coisa que antes era tudo igual para uma coisa diferente, uma coisa que as pessoas gostaram. Então ele foi ousado, ele foi trabalhando a sua narrativa e a gente vê o crescimento do Araki como mangaka na sua ousadia. O Araki, ele teve a ousadia de mudar de uma forma totalmente drástica a escalação de poder dentro de hoje. A gente foi do Ramon para os stands e isso fez com que a escala de poder melhorasse muito. Tanto que a gente vê poderes hoje em dia sendo usados dentro dos animes e dentro dos mangás de uma forma assim que são esquecíveis. Por exemplo, o Naruto, ele antigamente, né, no anime Naruto, o Kakashi, por exemplo, só podia usar 3 Chidori, porque senão ia acabar o chakra dele. Se for levar em consideração o tanto de Chidori que ele usou durante a Guerra Ninja, a gente vê que ali teve uma quebra de poder, porque às vezes o mangaka ele vai quebrar a regra do poder para fazer a narrativa andar, né? Então ele às vezes tem que fazer essas quebras. E Jojo, com os stands, cada personagem teve uma evolução muito significativa, né? Por exemplo, um personagem que, por exemplo, consegue voltar no tempo, consegue ser parado por
um protagonista que só reconstrói o mundo. E isso é muito legal. Muitas das vezes não é nem o protagonista que vai derrotar o vilão. Como na parte 4, por exemplo, em que o Kira vai lutar contra o Josuke, né? Que acaba derrotando o Kira. E o Oskai é o Jotaro, né? Que é o protagonista da parte 3. Então a gente vê que assim, a escalação de poder, todo o desenvolvimento, a narrativa, tudo foi evoluindo. E como a gente não pode falar também da evolução em relação ao traço, né, ao traço do Araki como mangaka. A gente vê que na parte 1 os personagens eram muito musculosos, tinha anatomia meio quebrada. Isso foi melhorando em cada parte. Quando chegou na parte 3, no início da parte 4, a gente vê que os personagens ainda estão parrudos, né? Mas existe uma anatomia melhor trabalhada, né? Quando a gente chega no final da parte 4 e vai para a parte 5, a gente vê que os personagens estão mais magros, os personagens eles estão mais bem desenvolvidos, os stands estão mais bonitos, porque enquanto na parte 3 a gente tinha personagens de fogo, de água, de terra, de miragem, quando a gente vai para a parte 4, a gente já vê personagens que conseguem reconstruir as coisas, stands que conseguem voltar no tempo, stands que conseguem transformar palavras em realidade, e a gente vê entre isso há muitos e muitos e muitos e muitos, dentre muitos e muitos personagens dentro da obra em si. Jojo também tem uma influência musical extremamente importante. A gente vê personagens como AC/DC, personagens como stands como o Made in Heaven e entre outros que a gente vai vendo no decorrer da obra que formam o que Jojo é atualmente. E tudo isso contribui para uma fanbase maravilhosa. Que a fanbase de Jojo, ela é tóxica, só que ela é uma fanbase muito legal porque ela entende que a obra em si ela é bem estranha, é bem suspeita, assim, diga-se por passagem, né? Então, quando a gente olha as pessoas, né, que gostam de Jojo são pessoas assim meio duvidosas, pode-se dizer por passagem. Isso é muito legal de a gente conseguir entender, porque isso mostra pra gente que Jojo ele vai muito além de somente o anime shonen, né, como muitos aí. Ele é arte, Jojo é arte, Jojo é pecuária, Jojo é fanbase, é os cacete. Jojo é maravilhoso. Então, pra mim, como pessoa, Jojo foi muito importante. Pra me entender, eu acho que depois de Jojo, a coisa que eu mais assisti durante um bom tempo foi Evangelho, né? Pra entender como o Evangelho funcionava e tudo mais. E hoje em dia eu posso dizer assim, por passagem, né? Que eu sou um especialista em Jojo, eu sei basicamente tudo sobre Jojo, eu gosto de conversar sobre Jojo. E é muito difícil encontrar, né? Alguém que não goste de Jojo, porque as pessoas, ou elas amam Jojo, ou odeiam Jojo. E aquelas que amam, elas amam de paixão, aquele amor platônico. Que não faz sentido nenhum, porque pra mim Jojo é irracional. É maravilhoso. Quem gosta, gosta. Quem não gosta, tá errado. E essa semana, né, eu quis trazer esse estilo de vídeo pra vocês, né? Finalizando com chave de ouro, eu digo que atualmente meu mangaka favorito é o Araki. Hoje em dia a gente tem outros mangakas, né? Mas o estilo do Araki como mangaka é maravilhoso. Eu acho excepcional, é um jeito maravilhoso de se trabalhar a obra. Tudo, cara, é perfeito pra mim em Jojo. Tem poucas ressalvas assim em relação a alguns personagens, mas essa é a obra que eu mais gosto atualmente, então é a que eu mais pesquiso. E eu espero que vocês me apoiem nessa minha nova jornada, né? Eu vou finalizando o vídeo por aqui. Então você que me aguentou falando pra caramba até agora sobre Jojo, parabéns pra você, porque normalmente as pessoas não me escutam. Mas enfim, eu fico feliz com essa presença aqui, desse humilde canal. Desde já considere deixar o gostinho, deixar aquele seu comentário e aquele seu like maroto, né? Que é super importante para o meu canal, tá? Me siga nas redes sociais, eu tenho uma página no Facebook, eu tenho uma conta no Instagram que eu vou estar postando e vou estar respondendo você na DM, tá bom? Então, desde já, gente, obrigado, valeu, falou e sabe Deus quando esse vídeo vai sair, mas quando sair a gente já prepara outro, tá? Valeu, falou!